Bom, então vamos aproveitar aqui, vamos falar aqui, desmistificar, né? 4 inverdades sobre automação de processos robóticos, que na verdade têm levado diversos profissionais a desistirem até de abraçar essa tecnologia, exatamente por conta dessas crenças, né, que hoje nós vamos aniquilar de uma vez por todas aqui no nosso evento. A primeira é que RPA é somente para profissionais da área de tecnologia. Isso aí se deve, em grande parte, pelo próprio nome dessa tecnologia, Robotic Process Automation, porque quando a gente pensa em automação, a gente acaba associando ao desenvolvimento de alguma coisa, e é um desenvolvimento, e aí quando a gente pensa em desenvolvimento, a imagem que vem na nossa cabeça é de um programador escrevendo intermináveis linhas de código, né, dia e noite ali, se enchendo de café para conseguir se manter acordado. E tem também a expressão robótico, que nos remete aos cientistas que trabalham em salas que ninguém pode acessar, senão eles, né, e que desenvolvem também aí as altas tecnologias. Só que nada disso é mais verdade, exatamente por conta das ferramentas que a gente tem hoje disponível, que permitem que qualquer profissional de qualquer área tenha capacidade de automatizar seus próprios processos sem necessariamente precisar escrever nenhuma linhazinha de código para conseguir fazer isso. Porque, na verdade, a expressão processos robóticos significa exatamente identificar quais são as tarefas do nosso dia a dia no trabalho que são tarefas robóticas, que são tarefas repetitivas. Então a gente podia até alterar o nome dessa tecnologia para ficar mais fácil de compreender aqui no Brasil, que seria automação de processos repetitivos, né? Que são as tarefas que a gente passa a realizar de tantas vezes que a gente faz ela de uma forma automática, sem nem precisar pensar mais, né? Então são tarefas robóticas. Passamos a ser como robôs. Então essas tarefas são chamadas de robóticas, e se elas são robóticas, por que não passá-las para que um robô, de fato um robô de verdade, faça essas tarefas, né? Então, para quebrar esse mito de uma vez por toda, independente da sua área de atuação, se você tem tarefas robóticas que você faz em um computador, mesmo você mesmo, né, pode automatizar essas tarefas, mesmo não sendo desenvolvedor e nem mesmo sendo da área de tecnologia. Isso já não é mais um empecilho para que o profissional se torne um profissional de automação de processos robóticos. E aí tem a outra questão aqui, né, o outro mito, né, que RPA só serve para empresas grandes. É claro que as maiores empresas aqui no Brasil, no mundo nem se fala, mas aqui no Brasil, as grandes empresas já fazem automação de processos robóticos. Elas nem conseguiriam se manter competitivas no mercado sem que fizessem uso dessa tecnologia. Cada ano que passa, mais e mais empresas elas estão abraçando essa tecnologia, isso já é uma realidade aqui no Brasil também. Mas só que qualquer empresa, de qualquer tamanho, tem muitos processos robóticos. Essa é que é a questão, né? Se você pensar em um escritório de contabilidade, por exemplo, principalmente quando chega no final do ano, a carga de processos repetitivos que elas precisam fazer aumenta de uma maneira considerável, né? Sem medida. Escritórios de advocacia também têm centenas de processos robóticos. E eu digo mais, quanto menor for o escritório, mais ainda ele precisa de automação. Sabe por quê? Porque ele tem que gastar o tempo que ele poderia estar gastando ganhando dinheiro na prestação do seu serviço, do seu negócio, ele acaba gastando fazendo essas tarefas burocráticas, tarefas repetitivas, tarefas robóticas, né? Então, um escritório, com a facilidade de automação que a gente tem hoje, gastar tempo e pessoas com esses processos repetitivos, na verdade,
eu vejo como se ele estivesse abrindo a janela e jogando dinheiro fora, né? Está jogando um caminhão de dinheiro fora. Então, para fecharmos aqui esse mito, para mim, quanto menor for a empresa, mais ela precisa da automação de processos robóticos. Quanto menor, mais ela precisa economizar seu time, economizar seu tempo, não fazendo processos que um robô pode fazer. O terceiro e o quarto mito, eles, além de mitos, eles estão relacionados também ao medo que os profissionais têm. Então, o terceiro aqui é o seguinte: se eu automatizar meus processos, a empresa não vai mais precisar de mim. Eu vejo ao contrário, né? É muito mais provável que você se torne um profissional essencial para ela. Porque pensa o seguinte: se você só faz processos robóticos, processos repetitivos, qualquer pessoa pode fazer o que você faz. Porque é só pegar o script e repetir. E pior ainda, né? Podendo custar muito mais barato do que você custa para a empresa. Agora, se você automatiza seus processos e você passa a ter tempo para focar em processos que de fato gerem valor para a empresa, em processos que um robô não é capaz de fazer, focar em melhorar os processos, você passa a ter muito mais valor para a empresa, muito mais valor, porque o seu valor ele passa a não estar mais atrelado ao seu braço, né? De copiar e colar, mas sim ao seu cérebro, ao seu intelecto, à sua formação profissional. E, por fim, o quarto mito, que é bastante relacionado a esse que a gente acabou de falar, que é o seguinte: os robôs vão tirar o nosso emprego, né? Esse é um medo que eu acho que as pessoas têm que ter mesmo, né? Porque isso não é totalmente um mito, né? Não podemos dizer que é uma inverdade total. Mas tem uma frase que eu gosto muito de usar nos meus eventos, que é a seguinte: robôs não substituem pessoas, robôs substituem tarefas. Porque as pessoas são insubstituíveis, né? Nenhum de nós, acredito, iria querer substituir alguém da sua família por um robô. Então as pessoas são insubstituíveis. Agora as tarefas não. Elas são e devem ser substituídas. O que eu quero dizer com isso? Se você só faz tarefas robóticas, tarefas repetitivas, tarefas que podem ser substituídas, de fato, você passa a correr um risco muito grande. E é independente se você aprender automação de processos ou não, esse risco ele é real e esse risco ele existe. Por isso eu aconselho que você aprenda automação de processos robóticos o mais rápido possível. Pudesse ter começado ontem, seria melhor ainda, né? Por que, né, aprender isso? Porque essa não é uma tarefa robótica. Né? A fazer automação de processos robóticos não é uma tarefa robótica, é uma tarefa que gera muito, muito, muito valor para a empresa. Por quê? Porque você vai diminuir os custos da empresa, você vai otimizar os processos dela, você vai passar a ser um profissional que de fato agregue valor aí para o negócio da sua empresa.